Boa noite, boa madrugada para você. Começando aqui mais um Madrugada Astral aqui, através dos 95.7 da Vibe Mundial, também através da Astral TV, em transmissão aí para todo o Brasil. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro de umbanda localizado no Tatuapé, bem pertinho ali da estação Carrão do metrô, com giras de atendimentos todos os domingos. Se você quiser nos seguir, quiser saber mais sobre umbanda, sobre espiritualidade, é só seguir o nosso Instagram, @Oca dos Caboclos, ou o nosso WhatsApp, 11 957375453. Bom, deixa eu falar do meu livro, né? O Encantos Ciganos, que é um livro que fala sobre o mundo dos ciganos e traz muitas receitas para o nosso dia a dia, muitos pratos, muitas receitas, pós e várias coisas que vão nos ajudar aí no nosso caminhar espiritual, que vão ajudar aí no nosso dia a dia. Então, se quiser também o meu livro, só me chamar lá no WhatsApp que nós encaminhamos o livro para todo o Brasil. Eu peço licença aqui para me apresentar, para entrar na sua noite, na sua madrugada, para falar de espiritualidade, de umbanda, de fé e de muito mais, né? De todos os assuntos que estão ligados e relacionados com isso. Bom, hoje nós vamos falar de negócios. Vamos falar de trabalho, vamos falar de prosperidade no trabalho, vamos falar desses assuntos que norteiam a nossa parte financeira, né? Que norteiam a nossa parte de prosperidade monetária, financeira, enfim, que nos ajudam a realizar os nossos sonhos e etc. Então, eu vou dividir aqui em blocos para ficar mais fácil para a gente poder falar de cada um deles, porque eles acabam sendo um pouco diferentes, né? E eu vou começar aqui falando com você que trabalha em algum lugar, né? Que você que já trabalha em algum lugar, já trabalha em um local que não é seu, né? Eu vou dizer assim, mas um local que existem outras pessoas com outras energias, né? Existem pessoas junto contigo no seu departamento, na sua área, existem pessoas em outras áreas, existem diversas pessoas, alguns lugares pequenos, outros com muitas pessoas. Então, quando a gente fala de um campo energético de trabalho, né, quando a gente fala de um campo energético de uma empresa, dessa forma que eu falo para vocês, é um campo complexo, porque eu estou misturando ali a energia da própria empresa com várias pessoas, com quem está torcendo contra, com quem está a favor, com quem gosta de você, com quem não gosta de você, enfim, com várias energias que dificilmente, eu não vou mentir para vocês, dificilmente nós vamos conseguir equilibrar de uma maneira natural, né? Não dá, né? É impossível conseguir isso, porque existem pessoas e as pessoas elas carregam consigo sentimentos, né, que muitas vezes influenciam na energia do local. Então, acontece alguma coisa com a vida de alguém, essa pessoa vai estar com um polo energético muito negativado, e isso vai levar para dentro desse local. Falece a alguém da família de outra pessoa, vai levar essa energia lá para dentro. A outra pessoa está muito feliz, vai levar essa energia lá para dentro. O outro está preocupado com o filho, vai levar essa energia lá para dentro. Então, imaginem todas essas energias misturadas. E muitas vezes a gente não enxerga o que está acontecendo na cabeça do outro, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar e não consegue saber o que de fato está passando na vida do outro ou o próprio sentimento que a outra pessoa tem. Então, esse campo, né, magnético energético fica muito, muito, muito difícil da gente conseguir controlar. Então, como que a gente lida com esses locais, né, que tem energia? Então, o nosso local de trabalho também tem energia. E essa energia precisa ser cuidada, porque senão nós vamos carregar. No programa passado, eu falava com vocês sobre a energia da nossa casa, sobre a energia que nós levamos para dentro da nossa casa. E hoje a gente fala do trabalho, que acaba sendo uma extensão da nossa energia da casa, e que nós capturamos essas energias e vamos para a nossa casa e despejamos essa energia lá dentro. Então, o que é importante quando a gente fala de trabalho? Que a gente mantenha, quando a gente trabalha com outras pessoas, né? Quando a gente trabalha numa área, com mais pessoas, com outras energias, como eu estou explicando para vocês, que a gente tenha
algum amuleto, né, muito próximo de nós, alguma pedra de preferência, algum cristal que possa capturar e bloquear essas energias que possam ser enviadas, emanadas para nós. Não duvidem que tem pessoas no seu ambiente de trabalho que não gostam de você. Não preciso dizer, né? E aí, muitas vezes, essa energia ela está sendo enviada para você através de ondas, né? Através de frequências, né? Através de desejos. E aí você sai desse local cansado, você sai desse local perturbado, você sai desse local desmotivado, você sai querendo jogar tudo para o alto, né? Querendo abandonar, querendo sair da empresa, não quer mais saber daquilo. E muitas vezes é energia, né? Muitas vezes essa energia que não está sendo catalisada ali, que não está sendo corrigida, né? Eu vou dizer assim, que tá pegando em você, né? Que tá sendo enviada e que está pegando de uma certa forma em você. Aqui tem um cristal que é a turmalina negra, que ela é um cristal muito, muito importante, porque ele é um repelente. Eu digo que para mim é o melhor cristal que existe, a turmalina, né? Ele é um repelente quase que natural, né? E não deixa de ser por ser uma pedra, que vai fazer um bloqueio, que vai criar um bloqueio atmosférico quase que em torno de você, se estiver muito próximo. Então, ele vai neutralizar qualquer energia que for enviada, qualquer energia que for direcionada para você, qualquer má intenção, qualquer olho gordo. Então, a turmalina tem esse poder de quebrar tudo isso. Uma outra coisa muito legal do turmalina e que a gente muitas vezes recomenda que seja feito é você criar um amuleto, né, uma medalha, um pingente de turmalina e andar com essa turmalina, porque ele vai também capturar essas energias. Muitas vezes a turmalina se quebra e você precisa substituir, tá? Natural, quebrou, despacha, joga fora, entrega na natureza, mas não fica com aquilo quebrado, né? Porque já capturou energia suficiente. Então, é muito, muito importante que você tenha esses hábitos, né? De manter o seu ambiente de trabalho também controlado energeticamente. Uma outra coisa que muitas pessoas deixam passar, principalmente médiuns, pessoas ligadas à espiritualidade, são seus banhos regulares e frequentes, né? Então, a gente está num ambiente, e aí eu estou falando aqui de trabalho, de negócios hoje, de prosperidade, etc., mas a gente está puxando para esse assunto. Mas, muitas vezes a gente está em ambientes densos, muitas vezes a gente vai para um local que a energia não é tão boa, a gente chega na nossa casa, ao invés da gente tomar um banho, primeiro de limpeza, segundo de energização, né, de defesa, a gente vai e deita na nossa cama e aquela energia toda que a gente carregou daquele local entra para o nosso quarto, entra para a nossa casa. Então, muito importante, foi um lugar denso, foi num lugar que a energia não é tão boa, que a energia não tá tão legal, vá lá, faça um banho, né, jogue de pescoço para baixo, e depois você vai, deite, durma, descanse e assim por diante. É sempre muito importante ter esse processo de limpeza, né? Muitas vezes eu sempre recomendo, chegou pelo menos na sexta-feira, você não quer tomar banho todo dia? Tudo bem. Pelo menos na sexta-feira, faça um banho de ervas de defesa, faça um banho de 7 ervas. Mas como que eu faço, pai? Quais são as ervas das 7 ervas? Hoje está muito mais fácil para a gente procurar na internet, está muito mais fácil para a gente poder achar isso, mas você pode comprar na casa de artigos religiosos já os banhos prontos. Banho pronto de ervas, não banho líquido, banho pronto de ervas, né? Você compra, você macera, você faz o banho, joga de pescoço para baixo e cuida do seu corpo espiritual também, né? Não só do seu corpo físico. Então é muito importante. Pelo menos uma vez por semana nós temos que tirar essa carga energética que nós carregamos da semana inteira. Então a gente briga com alguém no trabalho, a gente discute com alguém, a gente fica nervoso e a gente chega na nossa casa e joga tudo isso dentro da nossa casa. Então muito importante limpar o nosso corpo físico também após sair desses lugares com a energia densa de uma maneira diferente. Então, se você quer saber mais sobre Umbanda, se você quer nos conhecer mais, é só nos seguir lá no Instagram da Oca dos Caboclos, né? @Oca dos Caboclos lá no Instagram. Tem o meu livro também, Encantos Ciganos, se você quiser saber mais, conhecer mais receitas, saber mais sobre a encantaria cigana, conhecer
muitas coisas, né, características desse povo. Encantos Ciganos, me chama lá no 11 95737 5453 lá no WhatsApp. Nós enviamos o livro para todo o Brasil. Bom, então aqui, né, como eu falei para vocês, eu separei em blocos, e esse primeiro bloco nós falamos se você trabalha em um local. O local não é seu, né? Então a energia principal, quando a gente fala de uma empresa que não é nossa, a energia principal está ligada aos sócios, está ligada aos donos, está ligada à principal diretoria. Então essa é a energia que constitui a base dessa empresa, né? E aí as pessoas, os funcionários, eles incrementam esse processo todo, né? Energético. Quando a gente fala de um negócio próprio, né, seja a sua doceria, seja o seu escritório, seja o seu salão de cabeleireiro, enfim, seja qualquer ambiente que seja seu, né, que você está empreendendo, criou agora, se tornou empreendedor, está fazendo outras coisas, nesse ambiente a gente já pode ter um processo, né? A gente já pode ter alguns rituais um pouco diferentes, né? Porque a gente consegue fazer algumas coisas aqui sem ter a presença de outras pessoas no momento da realização. Então, eu vou ensinar para vocês um pó. Esse pó é daqueles pós que a gente tem que guardar, né? Antes a gente guardava nos livros, né? A gente escrevia nos cadernos, agora a gente não faz mais isso. Então guarde lá, anote lá nas anotações do seu celular, mande para todo mundo, porque esse é um pó maravilhoso, um pó de prosperidade que eu vou ensinar para vocês, um pó cigano de prosperidade para você jogar no seu comércio, ou seja, em qualquer lugar que você tenha público, em qualquer lugar que você precisa atrair público, tá? Então o que você precisa para fazer esse pó? Canela em pó, canela, né? Aquela canela que a gente usa para fazer doce, etc. Cravo em pó, pó de ouro, tá? Calma, não é ouro. Você vai lá nos artigos religiosos, pede pó de ouro, existe isso, ou você vai usar purpurina daquela mais fininha que tem, tá? Então, pó de ouro, cravo em pó, canela em pó, louro em pó e açúcar. Esses são os ingredientes que você precisa para esse seu pó de prosperidade para comércio, tá? Então você vai juntar tudo isso. Pai, não achei o louro em pó. Não tem problema, pega o louro seco e transforma ele em pó. Bate até ele virar um pó, tá? É importante que isso aqui seja um pó único, que você vai misturar e ele vai ficar uniforme. Não pode ter pedaços, tá? Então, canela em pó, cravo em pó, louro em pó, você encontra em qualquer loja dessas que vendem cereais hoje em dia. Isso é fácil de encontrar, tá? Na internet também, lá nos sites de internet, a gente também consegue encontrar. E o açúcar. Então, você vai misturar tudo isso e você precisa deixar esse pó sob supervisão da lua por, no mínimo, 7 dias a partir de uma lua cheia. Primeiro dia da lua cheia, pega o seu pó, coloca ali num potinho aberto e deixa à luz da lua, vou dizer assim, tá bom? Deixa a luz da lua 7 dias esse pó, depois dos 7 dias ele já está pronto para uso. Coloca dentro de um pote fechado e você vai assoprar esse pó na porta do seu comércio, né? Então, muito simples, pega o pó, coloca nas mãos, assopra na porta do seu comércio para que as coisas prosperem, para que as coisas cresçam no seu comércio. Então, se é um escritório, você pode jogar na porta, se é ou dentro do escritório, ou nos locais onde as pessoas elas vão ter alguma ação para poder fecharem algo contigo, sabe? Então, é uma mesa para assinar contratos, então jogue esse pó nessa mesa e assim por diante. Importante, tá? O pó, quando a gente fala de magia cigana, principalmente, o pó ele é individual, então esse pó não pode ser usado por outras pessoas, esse pó não pode ser passado para outras pessoas, é um pó para a sua prosperidade. Então você pode ensinar para quem você quiser, mas o pó não pode ser usado por terceiros, tá? Porque ele perde o encantamento. Então ele é seu, você vai usar para você no seu negócio e assim por diante. Quando você for jogar, né, nesse local, procure jogar quando não tem ninguém. Né? Sempre muito importante que a gente não mostre para as pessoas aquilo que a gente está fazendo, principalmente quando nós estamos falando de algo para crescer, de algo para melhorar, de algo para prosperar. Então, né, caladinho, caladinha, vai lá,
Joga o pó de prosperidade na frente do seu negócio, na frente do seu comércio. Depois me manda lá no Oca dos Caboclos o que é que aconteceu, tá bom? Eu quero saber. Me conta o que é que aconteceu, me conta lá no Instagram o que é que aconteceu, porque eu tenho certeza, certeza que tudo vai melhorar muito, muito, muito na sua vida financeira, no seu negócio, tá? Um outro prato que é legal também para você, se você está começando, se você está montando o seu negócio, é montar um prato cigano, né? Que a gente está falando bastante de ciganos hoje. Montar um prato cigano com 7 maçãs, 7 moedas, 7 paus de canela, canela em pó e mel, tá? Vai lá numa praça, então vou repetir: 7 maçãs vermelhas, 7 moedas correntes, 7 paus de canela, canela em pó e mel. Você monta um prato, coloca as maçãs, intercala todos esses elementos no prato. Então, intercalar coloca uma maçã, coloca um pau de canela, coloca uma moeda, uma maçã. Você vai intercalando, faz como se fosse um prato enfeitado, deixa bem bonito. Vai numa praça e você vai acender uma vela dourada ou laranja, tá? Basta ir lá na praça, entrega isso para o povo cigano, para os espíritos ciganos e pede prosperidade para o seu negócio, pede crescimento para o seu negócio, que também vai ter muita resposta aqui, você vai receber muitas coisas novas, né, na sua vida profissional, você vai ter muitos clientes, vai ter muito sucesso, vai ter muito dinheiro, muita prosperidade. Bom, eu vou voltar a falar aqui sobre o livro, né, o Encanto Ciganos, que é o meu livro, que tem receitas e muitas coisas e muitas curiosidades sobre o povo cigano e muitas coisas bacanas sobre o povo cigano. É um livro que vem já da minha vida espiritual, eu que estou há 20 anos na Umbanda, e ele vem, né, pelo menos há 16 anos sendo construído, né, junto com o meu cigano Pablo, que faz parte do meu caminho espiritual, e que me intuiu em escrever e me intuiu em ensinar muitas receitas. Então tem receita de pó, tem receita de prato, tem receita de banho, tem muitas receitas aqui interessantes para a sua vida. Então, se você quiser o livro do Pai Anderson, é só me chamar lá no WhatsApp 11 95737 5453, 11 95737 5453, ou lá no nosso Instagram, Oca dos Caboclos. Bom, a gente falou, né, aqui de duas situações diferentes. A primeira, né, de você trabalhar em algum lugar, de você trabalhar numa empresa e precisar neutralizar essas energias com a turmalina e com os banhos frequentes. Depois nós falamos de você ter o seu negócio próprio e ter aí um pó de prosperidade para que você possa, né, fazer com que esse negócio cresça, fazer com que esse negócio se desenvolva, e um prato cigano, né, de entrega cigana, para que as coisas prosperem também, para que as coisas cresçam no seu caminho. E a gente vai falar agora para quem não tem um emprego, né? Nós vamos falar para alguém que está buscando uma nova oportunidade profissional, para quem está em busca, né, de um caminho novo profissional e está aí na luta, né? Hoje é mais difícil a gente ir, né, para as entrevistas pessoalmente, a gente faz muito mais online as coisas. Mas enfim, ainda existem as entrevistas, né, presenciais, mas existem muitas entrevistas também online. E a gente vai se preparar da mesma forma para o processo, tá? E aí é muito importante, né, que você se prepare para o processo e que você esteja com uma energia boa, com uma energia adequada para isso, que você consiga transmitir, né, aquilo que você precisa transmitir com quem você vai conversar. E tem um banho muito bom para qualquer tipo de busca, para qualquer abertura de caminho, quando a gente fala de novas oportunidades, e aqui a gente está falando de oportunidade profissional, que é o banho de folha de pitanga. Então, a folha de pitanga, ela ajuda a criar um encantamento entre você e a pessoa com que você vai falar. Calma, isso aqui não serve para amor, tá?
Calma, isso aqui não serve para amor. Isso aqui a gente está falando de você criar, né, um laço diferenciado com um negócio que você vai fechar. Você cria aquela empatia, sabe aquela agradabilidade quando você conhece alguém e você fala, nossa, como essa pessoa é legal, não sei, não consigo entender por que ela é tão legal assim. Não significa que ela tomou banho de pitanga, calma também. Mas o banho de pitanga vai ajudar a criar esse laço, vai ajudar a criar esse aspecto em você e nessa pessoa, né? Então, tome um banho de pitanga para participar de qualquer processo seletivo, para participar de qualquer entrevista, seja online, seja presencial, banho sempre do pescoço para baixo. Folha de pitanga, você acha lá na Casa de Artigos Religiosos, ou se você tiver uma pitangueira perto de casa, você pode pegar os galhos, né, tirar as folhas e fazer. Se você vem de um processo, né, onde você estava mais depressivo, mais depressiva, né, passou por um momento muito longo e a nossa energia ela tende a cair um pouco, né, quando a gente fica um pouco mais de tempo desempregado, quando a gente não está trabalhando, a gente para, né, de acreditar em algumas coisas. Quando essa energia ela cai um pouco, o que eu recomendo que você faça? Acrescente manjericão nesse banho de pitanga. O manjericão é uma erva que eu falo para mim de todas, tirando o boldo, né? Que aí eu sou dirigente espiritual, tenho que defender o boldo, mas tirando o boldo, é para mim a melhor erva que a gente tem no catálogo todo das ervas, porque ela é uma erva energizante das mais potentes. Então, o manjericão, só por si só, ele consegue levantar qualquer pessoa, né? Não precisa de nada, só de banho de manjericão. Então, processos depressivos, processos de tristeza, alguém que passou por luto, que não está conseguindo se reerguer, o banho de manjericão é o melhor banho que existe. Então, a pessoa ficou enferma, ficou internada, acamada, saiu de uma cirurgia, dê um banho de manjericão de pescoço para baixo. É uma erva classificada como fria, né? E ela ajuda muito nesse processo de restabelecimento energético. Então, folha de pitanga mais manjericão, macera tudo isso, pescoço para baixo. Você pode entregar também lá em agradecimento, depois que você conseguir esse trabalho, um vinho tinto com 7 frutas diferentes, escolhe uma cor de vela, vai numa praça bem bonita, numa árvore bem bonita, entrega para o povo cigano, que é quem cuida da prosperidade, quem cuida das energias, entrega para essa linha espiritual em agradecimento. Tudo que a gente pede, a gente agradece. Aliás, a gente agradece antes de pedir, né? Mas tudo que a gente pede, a gente precisa agradecer. Então, se você pediu algo para os ciganos, se você pediu algo para os baianos, se você pediu algo para os caboclos, para os seus mentores, sempre crie um laço de agradecimento com eles, para que quando você precisar novamente, você tenha a resposta daquilo que você quer. Bom, falando aqui de novo do Encanto Ciganos, o meu livro, que fala sobre encantaria cigana, que fala sobre o povo cigano, esse povo tão lindo, tão místico, tão cheio de histórias. Então, o meu livro Encantos Ciganos, que conta a história dos ciganos, mas que também ensina receitas ciganas, receitas de prosperidade, receitas de amor, pós, banhos e muito mais. A gente manda o livro para você através dos correios, é só me chamar lá no WhatsApp, no 11 95737 5453, tá? Só me chamar através desse número que nós, então, encaminhamos o livro para você através dos correios. Então, hoje nós falamos sobre negócios, eu ensinei vocês várias coisas aqui para que vocês façam, mas é muito importante que vocês cuidem da energia, né? A energia é algo importante na nossa vida, né? Quando a gente não está com essa energia equilibrada, a gente sabe e a gente sente tudo aquilo na própria pele, né? Então, façam as coisas de vocês, cuidem, né, dos caminhos de vocês, que vocês vão ver como muitas coisas vão mudar, vocês vão ver como muitas coisas vão começar a se comportar de maneira diferente, tá bem? Então, próxima gira lá na Oca dos Caboclos, dia 19 de abril, no sábado vai ser à noite, tá? Chegada dos caboclos lá na Oca, a partir das 20 horas. Então, se você quiser passar lá para tomar um passe, para falar com os caboclos, atendimento gratuito. Me chama lá no Oca dos Caboclos, né, no Instagram, Oca dos Caboclos,
ou através do WhatsApp lá da Oca, 11 95737 5453. Fiquem com Deus, muito obrigado, boa noite e até a próxima sexta, à 00:30, aqui na Vibe Mundial.